gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Ivy Fleming. Nós vamos falar sobre um tema que eu já coloquei lá no Instagram e é um tema muito importante, um tema super legal, super interessante, especialmente para mães e pais expatriados e imigrantes. Imigrantes, vamos focar neste tema, porque o que a gente vai falar hoje é a respeito do tópico de Third Culture Kids. A Ivy vai explicar para a gente exatamente o que são a Culture Kids e a gente vai conhecer um pouquinho mais a respeito deste tema e quais são os impactos disso na vida das crianças imigrantes. Eu sou a Milena, você já deve me conhecer lá do meu Instagram, Paz na Holanda. Eu moro aqui na Holanda desde 2018. Vim para cá com o meu marido e os meus filhos, somos brasileiros e viemos morar aqui na Holanda. Tivemos a nossa trajetória de imigração, viemos juntos como família e aqui ainda estamos. Tive mais um filho aqui, vim com 2 meninas pequenas. Quando eu me mudei, tive mais um filho aqui, que é o meu terceiro filho, o Henrique. Henrique nasceu na Holanda, mas é brasileiro. Ele é filho de 2 pais brasileiros. E eu também, se você me acompanha lá no Instagram, você já deve saber que eu já expliquei algumas vezes que as crianças que nascem aqui na Holanda, mesmo nascendo aqui, continuam com a nacionalidade dos pais. Então, eu tenho 3 filhos brasileiros que moram na Holanda com 2 pais brasileiros e estão aqui há 7 anos já convivendo e vivendo neste país. E hoje eu vou falar um pouquinho com a Ivy. Ivy, muito, muito, muito obrigada. Primeiramente, gostaria de agradecer pela nossa conversa. É um prazer ter você aqui. A gente já conversou algumas vezes antes e a nossa conexão é maravilhosa. Foi um prazer enorme te conhecer. Você sabe disso, já falei isso. E conta pra gente um pouquinho a respeito da sua trajetória. Muito obrigada pelo convite, é um prazer, você foi um presente que a internet me trouxe. Ai, Então, obrigada. meu nome é Ivy Fleming, eu sou especialista em adaptação e imigração para mães brasileiras, então eu ajudo a facilitar aí essa parte da transição para um outro país, que não é fácil, né? A transição é diferente de mudança, a mudança é o físico. Então, tiro esse caderno daqui e coloco ali. E essa é a mudança. Exatamente. É A o objeto. transição é toda a parte psicológica que É, acompanha isso. Saí sim. do Brasil em 2016 com meu marido e meus filhos. Meu marido é piloto, eu fui comissária de bordo 10 anos e achei que seria super fácil, porque afinal de contas a gente estava acostumado com essa dinâmica, né, de estar sempre fora do Brasil. Ledo engano, foi muito, muito difícil. A gente foi para a Austrália, a intenção era fincar bases na Hum. Austrália. O meu marido voava na China, mas, enfim, a base era em Melbourne, né, na Austrália, então os voos começavam e terminavam ali. Veio pandemia, ele ficou desempregado, enfim, aí ele se recolocou 2 anos depois, aqui nos Emirados Árabes, enfim, e aí a gente era imigrante, então a nossa ideia inicial era ficar na Austrália, mas aí como teve essa mudança no meio do caminho, a gente foi obrigado a se adaptar, então ele veio na frente, depois viemos nós, Uhum. 6 meses depois, praticamente, e agora nós somos expatriados, porque a gente sabe que aqui não é o nosso destino final, né. Uhum. Então aí no meio do caminho tive que me adaptar. Então já fui mãe dos pequenos, já tive filhos de imigrante e agora eu tenho as crianças de terceira cultura, que a gente já vai entrar nesse tema. É isso aí, muito legal, obrigada. Ive, o que a gente pode começar falando a respeito de uma criança que é uma criança de terceira cultura? O que é esse termo, em Então, teoria? esse termo ele foi cunhado em 1950 por uma socióloga americana, a Ruth Using. Ela foi estudar famílias americanas expatriadas na Índia.
E lá ela observou que os filhos desses expatriados, eles não pertenciam à cultura americana totalmente, nem à cultura indiana. Uhum, Então, ela viu que eles criavam essa terceira cultura, que sofria uhum, influência das duas, mas eles tinham uhum, ali uma maneira muito peculiar de lidar com tudo aquilo. uhum, E aí, o que, que acontece? A definição clássica, né, das crianças de terceira cultura são pessoas que crescem, que passam uma parte significativa da infância durante, né, que é a parte dos seus anos de desenvolvimento uhum, fora do seu país de origem, uhum. E né? aí, no caso, seriam especificamente, não tem nenhuma não é especificado nenhuma idade, por exemplo, a criança tem que sair muito bebê ou tem que Então, sair. o que Não. que acontece? No começo eram os primeiros 18 anos. Então, a Tá. criança passou, Uhum, eles falam mais de 2 meses, né? Porque 2 meses pode ser umas férias, e aí não uhum, tem como. Mas a partir do momento que eles têm esse contato significativo com a cultura e eles têm a expectativa de repatriação uhum, durante esses 18 meses, é considerado uma criança de terceira cultura. tá. E aí, a princípio, quem que eram essas crianças? Eram filhos de funcionários de serviço diplomático, Uhum, eram filhos de militares, uhum, filhos de missionários, filhos de funcionários de corporação multinacional, né? Então, isso na década de 50 não era muito comum, porque antigamente você mudar com toda a família não era era. super, super É, complicado, é. né? Principalmente se esse eu vou falar pai, porque na década de 50 provavelmente era o homem que ia, né? Uhum, Mas se esse pai vai com a expectativa de retornar para o país de origem, não tinha como dar uma continuidade, né? A educação era muito inconsistente, não tinham escolas internacionais. uhum, Então, era muito difícil que a família acompanhasse. Aí, a partir da década sim. de 50, com o desenvolvimento dessas escolas internacionais, foi possível com que essas Uhum. famílias acompanhassem, né? É. É muito interessante isso que você tá falando em relação a isso, porque sim, a gente vê, inclusive eu estava falando sobre isso até lá no Instagram, que a gente vê atualmente, acho que a partir dos anos 2000 foi maior, um movimento muito grande de famílias imigrantes, até pelas oportunidades de Também. trabalho e etcétera. Porque a imigração sempre teve, né, a imigração a gente sabe que sempre Sim, ocorreu, sim, mas o mundo se globalizou muito mais nas últimas décadas, então eu acho que isso realmente trouxe oportunidade para famílias inteiras mudarem juntas de uma vez. Inclusive, a gente também via isso no passado, onde as pessoas fugiam de guerra, as pessoas imigravam inclusive para o Brasil, ah, enfim, de todos os lugares aqui da Europa, inclusive, e a gente via até na história dos imigrantes, eles iam primeiro, ou então ia só uma parte da família, ou então ia só o pai, ou ia o pai e a mãe deixava 2 filhos com os avós e depois ia o outro filho. exatamente. Esse movimento, ele eu acho que muito mais, esse movimento de famílias inteiras imigrarem é muito mais da nossa época do que Sim, da história como um todo. Acho que a globalização trouxe isso, né. O exatamente, exatamente. Para você ter uma ideia, em 1990, o livro Third Culture Kids, ele traz esse dado, né? Em 1990, o censo dos Estados Unidos identificou 280 mil funcionários federais indo trabalhar fora com a família, isso em 1990. Em 2015, esse número subiu para 8 milhões. Então, Nossa, 8 milhões de famílias se deslocando, né? E é tem um dado interessante, né, também. porque a gente não vê muito isso, essa cultura de imigração dos Estados Unidos, mas de fato tem, né. Sim, É, sim, tem sim. legal. E tem também um dado da International School Uhum, Consultancy, de 2016, uhum. falando que o número, até 2026, né, o número de escolas internacionais deve chegar a 10 milhões. Nossa.
escolas. É. Então, assim, é uma população que você vê que cresce mesmo e carece da gente olhar com Uhum. mais carinho para as consequências que tem, né? Porque É. tem os benefícios inúmeros, mas também tem bastante desafio. E aí o que acontece? O David Pollock, junto com a esposa dele, em 1976, eles foram lecionar numa escola no Quênia. Uhum. E eles identificaram, eles já tinham conhecimento do Third Culture Kids, né? Mas tinha só a parte de conceitual, o que era, tudo. E eles desenvolveram, eles estudaram, conseguiram trabalhar melhor como ajudar essas crianças, né? Uhum. E aí ele lançou um livro em 1999, Uhum. junto com ela é Ruth também, vou falar Ruth, vou dar uma brasileirada, a Van Heck. Yeah. Então, a Yuzin foi a que cunhou o termo em 1950, Uhum. mas aí, em 1999, a Ruth Van Heck, junto com o David Pollock, eles escreveram o que é considerado a Bíblia, né, das crianças de terceira cultura, Uhum. que é o livro Third Culture Kids Growing Up Uau. Among É Worlds. uma bíblia Então, mesmo. é, essa aqui é a terceira edição, é de 2017, Nossa. porque, claro, que bastante coisa já mudou desde lá. Uhum. Então, então, assim, eles criaram modelos de como essas crianças desenvolvem a identidade, Uhum. como que os pais podem ajudar, né? E aí as crianças que depois já viraram adultos, lendo isso, eles conseguem identificar bastante coisa, né? Porque essas crianças têm identidade extremamente fragmentada. Interessante isso. Então, é. E aí, em 2002, o que aconteceu? A Ruth Van Heck, ela sentiu necessidade de ampliar esse termo, Uhum. porque tinham muitas crianças que tinham contato com outras culturas, mas que não eram necessariamente as crianças de terceira cultura. Uhum. E aí ela cunhou o termo Cross-Cultural Kid, que são crianças interculturais. E aí entra, então é um termo, virou um termo guarda-chuva, Uhum. né? Que assim, e aí dentro desse termo tem as crianças de terceira cultura, Uhum. as internacionais e as domésticas, tem Uau. os filhos de pais multiculturais, então, tanto do ponto de vista étnico, né, relacionado à cultura, né, língua, por exemplo, os árabes e judeus, quanto do ponto de vista racial, que são relacionadas a características físicas, né? Uhum. Então, pessoas com traços orientais, pessoas negras, quanto do ponto de vista da nacionalidade. Então, vamos por um brasileiro casado com uma argentina, Uhum. crianças que moram em fronteiras, né? A gente tem Uhum. ali no sul do Brasil as crianças que atravessam de repente, né? Que têm contato com É. essas culturas. As crianças que frequentam escolas internacionais, e Uhum. aí elas têm contato com uma cultura que é diferente da dela, crianças de minorias, adotados internacionais, filhos de refugiados e filhos de imigrantes. Sim. Muito interessante. Então a gente consegue ver que, basicamente, quando a gente fala de Third Culture Kid, é aquela criança que imigrou, mas ela vive ali naquela expectativa de não saber se de repente ela vai firmar base, ou se a família dela vai firmar Exatamente, base naquele local. exatamente. Provavelmente não. Então ela tem Provavelmente não. aquela Fica sempre expectativa naquela expectativa de quando eu vou mudar de novo, da para onde eu próxima vou mudança. e etcétera. Exatamente. E aí o que acontece é que o desenvolvimento da identidade dessa criança é Uhum. diferente do desenvolvimento da identidade de uma pessoa que tem uma cultura homogênea, né? Da gente, Exato. por exemplo, que É, cresceu, né? A gente enfrentou essa mudança para um outro país sim. já com uma certa bagagem, né? Uma certa bagagem, exatamente. É. E você foi falando e eu estava lembrando que um dia eu assisti uma palestra de um rapaz que ele era americano e ele é um Third Culture Kid, e ele estava contando que ele é americano, ele foi para a Argentina, os pais dele mudaram para a Argentina quando ele era muito novo, então ele cresceu sobre a cultura argentina,
anos, alguns anos. Daí eles mudaram para Malásia, e aí ele foi para Malásia, com a bagagem da cultura argentina. Chegou na Malásia, aprendeu mais uma cultura. Hoje os pais dele ainda moram na Malásia, só que com 20 e poucos anos ele voltou para os Estados Unidos. E os pais dele ficaram na Malásia e ele voltou para os Estados Unidos. E ele, nos Estados Unidos, ele fala: eu tenho um passaporte americano, eu sou americano, eu continuo com meu passaporte americano, eu sou americano, mas eu não me sinto americano, porque eu tenho a, a minha bagagem cultural argentina, eu tenho a minha bagagem cultural da Malásia, e eu vivo no meio do meu próprio país, das minhas próprias pessoas. As pessoas olham para mim, elas sabem que eu sou americana, eu falo com sotaque americano, mas eu também, se eu precisar falar espanhol, eu falo com sotaque perfeito argentino. E aí ele fala que ele sente uma extrema dificuldade em se identificar, em falar Sim, eu sim, o que eu sou. é. Ele não O sabe dizer, ele fala que ele não sabe, ele não consegue falar que ele é americano, porque por exemplo, ele citou foi muito legal, ele citou o exemplo da comida. Ele falou: "Eu preciso comer arroz semanalmente", é. por conta né, da Argentina e da Malásia também, interferências do arroz Sim, e tal na culinária. sim, E como isso molda a personalidade de uma pessoa, né? exatamente. É Como é a isso. maneira como a gente aprende a cultura, né. O livro inclusive usa bastante essa metáfora eles usam um modelo de iceberg para falar sobre a cultura, né. Uhum, Então, porque essas crianças eles acabam aprendendo cultura de uma maneira diferente. Então, o que que acontece? Como é que é esse modelo do iceberg de cultura, né. Então, no topo é a parte visível. uhum, Então é o que a gente consegue ver, o idioma, comidas, roupas, né, algumas tradições. E a parte submersa é a parte invisível da cultura. Então são os valores, as crenças, as regras religião, né? sociais, né. E aí o que que acontece? Eles usam a metáfora do Titanic, que eu quis dizer, o modelo é do iceberg, mas a metáfora do Titanic, que ele afundou porque o capitão viu apenas a ponta do iceberg. Mas ele bateu no que estava submerso, que era Uhum, gigante, né. uhum, Então, o que que acontece? Como que essas crianças, que crescem, como crianças de terceira cultura, como que eles sentem, né, quando eles se relacionam com a cultura? Eles podem se sentir estrangeiros, uhum, então eles falam diferente, falam com sotaque, eles são diferentes fisicamente e eles pensam diferente daquele povo. Então tá ok, porque o pessoal local olha e fala: "Opa, é gringo". uhum, Eles podem se sentir como um imigrante oculto, que provavelmente é o que esse rapaz sente. uhum, O imigrante oculto, ele pode ou não falar o idioma local, uhum. mas ele se parece fisicamente, só que ele pensa diferente. É isso aí. Então É. as pessoas provavelmente esperam dele uma outra Um outro comportamento. interação, um É. outro comportamento, exatamente. Tem os adotados, que Uhum, eles falam como os locais, eles pensam como os locais, mas eles são diferentes uhum, fisicamente. Então imagina, um brasileiro que cresce no Japão, uhum, né, ele vai falar o japonês perfeitamente, uhum. ele vai pensar provavelmente como os japoneses, mas o pessoal olha e fala: "Não, ele não é daqui". E aí ele também causa um certo espanto, porque as pessoas falam: Sim, "Não, como é que você fala tão sim. perfeito, né?". É, é. E por fim tem os espelhos, né, são, os que falam, pensam e se parecem que se parecem os locais, que são as pessoas que cresceram numa cultura homogênea, né. Uhum. Então E se a gente for, parar para pensar, por exemplo, eu vou citar um exemplo da minha imigração, né, que somos eu e meu marido brasileiro, sim. viemos com 2 meninas muito pequenas, uma bebê, e o meu terceiro filho nasceu aqui. Uhum, uhum. A gente a gente, a princípio, veio para ficar 2 anos, mas não era certeza que a gente ia ficar mais tempo, a gente veio para ver se ia ficar. Acabamos ficando, já estamos há quase 7 anos aqui. Hum. A minha filha mais velha, eu acho que porque ela era mais velha, ela tem essa questão nela de
expectativa de será que os meus pais vão ficar? Porque ela ouve a gente conversando, ela ouviu a gente Sim, conversando sim. durante muito tempo, a possibilidade da gente voltar, não voltar, de ir para um outro país, sabe? Porque eu acho que o imigrante por si só, uma vez que a gente migra, a gente sempre meio que fica na possibilidade. Abre um Já mundo. aprendeu o caminho, né? Abre um mundo de Já sabe o que te possibilidades. espera. Então eu acho que para a gente realmente falar, vou fincar bases naquele lugar, leva um tempo. Então, esse Sim, tempo que leva, eu acho que é exatamente o tempo de infância dessa criança, e é onde cria essa expectativa aí de e agora? Será que um dia eu vou. Porque tem aquilo, a criança está aprendendo a viver no local, está começando a ter amigos, né? A criança vai sim. crescendo, vai começando a ter amigos, e aí fica nessa expectativa de: será que eu vou voltar para o meu país? Será que eu vou para algum outro país? Mas e os meus amigos? Ah, mas tem a minha família no meu país. Ela fica sempre nessa. E agora? É, em tomando isso levando isso em conta, como que isso impacta na autoestima dessa criança? Que nem eu vi o caso desse rapaz que voltou para os Estados Unidos e hoje ele não se sente pertencente, mas tem algum outro impacto na personalidade da criança que essa expectativa pode trazer? Então, eu vou abordar a questão do pertencimento. Uhum, O que deve ser feito com essas crianças, uhum, porque às vezes o nosso pertencimento, a parte da nossa identidade, está atrelada ao local, uhum, né? Então, se você não tem isso muito definido, o mais saudável para a criança é fazer com que ela se sinta pertencente aos relacionamentos, aos laços, aos vínculos que ela cria. Então, isso vai trazer uma certa segurança uhum. para que ele depois seja um adulto que não tenha medo de compromisso, porque É. o que acontece, né, no caso dessa criança, eu acho que no caso de vocês, que são crianças imigrantes, eles têm essa segurança, essa estabilidade que Uhum, precisa. uhum. Agora, a criança de terceira cultura é tudo muito instável. É. E eles experimentam muitas perdas Uhum. repetidamente, assim. É. Então, Vivem lutos atrás de é um lutos, luto né? não é um luto não resolvido. É, E assim, são pequenas coisas. O que que acontece? Às vezes, nem é validado o luto dele, é. entendeu? Então ele mora num lugar que tem uma poltrona que a mãe sentava toda noite para ler ali uma história para ele, Uhum. né. Aquela poltrona, ele tem um vínculo afetivo É, com aquele móvel. E aí vai mudar e vai deixar a poltrona, entendeu? é. E aí, de repente, vão falar para ele: "Não, mas você está chorando por causa de uma poltrona". Uhum. Só que pega isso com cada coisinha da vida, sabe. É, Então, é a poltrona, é a árvore, né, é o é, caminho que ele fazia todo dia, é o ir para a escola todo dia de bicicleta, que agora não vai mais, é, entendeu. Então, é, são muitas perdas. Isso sem falar do de repente, de língua, é. dos amigos, né, dessas coisas que, né, é importante quando tem essas perdas, que a criança consiga nomear. Então faz uma lista, né, Uhum, ajuda a criança. E criar um ritual. Por que a uhum. gente tem os rituais de despedida quando a gente perde alguém, Hum, né? Isso tudo é muito importante. que Então, interessante. de repente, você pode fazer um ritual, você pode escrever uma cartinha, né, Uhum, falando, eh, do que é, qual que é o objeto que você sentir falta, o uhum, que você está sentindo, hum. né? "Ah, então eu estou triste", né, nomeia, dá nome. Sim. Eu tô triste porque eu deixei a minha poltrona, pá-pá-pá, vá, escreve a cartinha e queima, faz um ritual ou Uhum, uma foto, coloca umas pétalas de flor em uhum. cima. O importante é essa criança entender e a gente ajudar a criança a processar aquela perda. Sim. Então, por que que ela tá triste? Não é do nada, É. né, não é, ela tem um motivo e a gente validar aquilo, respeitar, e Hum, ela vai, né, a gente consegue superar isso a partir do momento que a gente entende o que aconteceu. Então você passou por aquele processo, ok, ok, agora eu consigo, curar essa ferida e sim, e vida que segue, né. sim. Não é que eu vou esquecer
que eu não, mas aquilo vai estar resolvido. Foi uma coisa que aconteceu, né? Foi ruim, eu senti tristeza, ok. É. Então, E eu lembro também o caso, eu acho que um dos casos mais interessantes, assim, não mais interessantes, mas um dos third culture kids mais famosos, vai, digamos assim, que a gente pode falar, é o Obama, né? E sim, eu estava vendo a respeito disso também, da história dele, que ele nasceu nos Estados Unidos, a mãe dele é americana, não, minto. A mãe dele é americana, o pai dele é de algum país da África, que agora eu não me lembro, não sei se é Gana. Eu acho que não é Nigéria, pode ser que eu esteja Nigéria ou confundindo Gana, com enfim, a os. mãe dele é americana, o pai dele é de algum país do continente africano. Ele nasceu no Havaí e depois ele voltou a morar nos Estados Unidos. E ele é um caso clássico, assim, onde a gente pode ver que ele teve muitos problemas, inclusive durante a adolescência. Ele chegou a Sim, usar droga, inclusive, porque ele claramente fala que ele teve um grande problema em se identificar, né, com essa questão da exatamente. identificação, quem sou eu, quais são É, as minhas reais origens, e eu acho que isso, o Third Culture Kid, ele traz junto dele tudo isso e mais a expectativa de uma próxima mudança, né? exatamente. Mas eu acho que hoje a gente vê com a globalização, por isso que é interessante até ela ter trazido mais esse termo de forma ampliada, Sim, porque a gente consegue enxergar isso em basicamente todas as crianças imigrantes, né? Porque sim, exatamente, exatamente. cada criança, e não vai ter um potinho, porque cada Não, criança, ela tá numa situação familiar diferente da outra. Então, o meu caso, por exemplo, 2 pais brasileiros, um filho nascido na Holanda, 2 filhos nascidos no Brasil, mas tem é, famílias onde um pai é europeu, uma mãe é brasileira, a criança nasceu na Ásia. Então, assim, é muito mix, existe um mix, né. exatamente. Você sabe que é interessante que uma coisa que o livro aborda também, que são as estratégias que as crianças usam para lidar com essas mudanças. Uhum, Então, eles falam, né, são quatro tipos de estratégias diferentes. São os camaleões, então eles são aqueles que tentam se integrar completamente, ele vira daquele lugar, uhum, entendeu? Ele não quer ser diferente, ele assimila completamente a interessante. cultura daquele local. Não tem como identificar que ele é de fora. Uhum, Aí tem os screamers, né? Que eu fiz uma adaptação livre aqui, que são os barulhentos, que eles buscam se diferenciar intencionalmente. Então é isso é isso mesmo. interessante, sim. É, eles fazem questão que os outros vejam que eles não são dali, né? Uhum, Normalmente eles não gostam do lugar. uhum, Tem os wallflowers, que eu coloquei o nome de samambaia. uhum, Então, são aqueles que eles optam por nem ter identidade. Ó, eu nem tô aqui. São os observadores. E com esses a gente precisa tomar cuidado, porque eles não engajam. Então, assim, eles cortam as relações com que ficou, uhum, né? E também não constroem relações novas. E por último, tem os adaptáveis, né? Que uhum, esses, ok, eles conseguem integrar as duas culturas numa boa, uhum, chegam e falam, oi, tudo bem, dão risada dos próximos erros, porque existe uma janela muito crítica para a mudança, tanto para a criança de terceira cultura, quanto para a criança de imigrante, né? Que é a partir dos 11 anos, né? Então, dos 11 aos 14 ali, já tem uhum, estudos identificando que sim, pode ser bem problemático uhum, mudar com as crianças, né? Então, assim, no primeiro ano, depois que muda, tem um nível de atentar contra a própria vida, né? O autoextermínio. Então, assim, precisa ficar de olho na maneira como você conhece o seu filho, você sim, sabe, né, como uhum, ele é mais aberto às situações, ele sim, é mais fechado, né, ele é mais preocupado, então a gente sabe. uhum. E então precisa ficar de olho para identificar possíveis, causas, assim, e procurar ajuda profissional o mais O mais rápido rápido possível. possível. É.
exatamente. Então Pela você sabe que experiência pessoal que eu tenho, é isso mesmo. Eu ouço de muitas mães que essa fase, quando vem com adolescente, criança e exatamente. adolescente, é mais Não, complexa. e assim, quando você está saindo, é esperado que você tenha essa fase de adaptação. Você Uhum, sabe o que é muito crítico para essas crianças, né, para a família como um todo, é a reentrada. Porque o que acontece? Então você cresceu fora. uhum, Imagina, toda vez que você volta de férias para o seu país, é uhum, aquela alegria, é todo mundo com saudades, é, só a parte boa. é, E aí a criança cresce com aquela fantasia de que o meu país é maravilhoso. Então é uma expectativa irreal. é, E aí quando ele volta, né, principalmente se essa volta já culmina com o fim da adolescência, o começo da vida adulta, então que já é difícil o suficiente, é, né, então eles já teriam que se adaptar, seja lá qual for o contexto, né, é uhum, difícil você começar a vida, são várias coisas acontecendo ali ao mesmo tempo. Mas eles voltam com aquela coisa de: "Ai meu Deus, agora finalmente eu vou conseguir me sentir em casa". uhum, E isso não acontece, é, porque eles se dão conta porque tem essas situações, né, essas nuances sociais que a gente só aprende vivendo no lugar. é, é, Então e aí o adolescente, né, voltando para o adolescente, é um período que eles querem pertencer, assim, não é, importa o que é, aconteça. Então eles ficam muito apreensivos de cometer algum erro, uhum, de não serem aceitos, né, e aí as panelinhas já estão formadas, é, e aí imagina, eles perdem um status, de repente, na outra escola, que era o melhor jogador de futebol, o melhor não sei o que lá, o melhor aluno, eles eram alguém, né, e aí eles têm que lidar com isso, com o fato de ser ninguém ali, pelo menos temporariamente. Mas se é difícil pra gente que já tem uma certa bagagem emocional, né, pra é, segurar o tranco, imagina quantas vezes você não pensa, fala: "Meu Deus, eu queria uma amiga pra tomar um café", uhum, né. Então a gente tem esse entendimento, imagine quando não existe uma maturidade emocional pra lidar com isso. É uhum, muito difícil, é é. muito difícil. Com certeza. E o livro, ele fala alguma coisa com relação a como os pais, eles precisam agir? Porque eu lembro uma vez, eu li uma pesquisadora, agora eu esqueci o nome dela, mas ela falava que eu lembro essa frase foi antes de eu imigrar e essa frase ficou muito clara na minha cabeça: "Não crie filhos estrangeiros no país onde ele vai morar". E Uhum. aí eu vim com isso. Eu vim com isso, muito de eu não posso, fazer com que, meus filhos sejam estrangeiros aqui, então eu tenho que muito me adaptar a toda a cultura deles, eu tenho que fazer com que eles cresçam com a mesma cultura dos locais. E eu vim com isso. E aí durante muito tempo eu lutei contra muita coisa da minha própria cultura, e aí foi um choque cultural muito grande. Por exemplo, Uhum. uma coisa muito básica é a questão do arroz, por exemplo. As crianças vão para a escola, comem pão. E eu ficava: "Ai, não, imagina, mas vão comer pão, não, não pode ser". Não, aí mandava, faz marmita, manda marmita, sabe assim? Aí eu não mandava. E aí eu ficava: "Nossa, mas eu devia estar fazendo uma marmita para eles comerem e tal". E aí, como uma bela imigrante, uma boa imigrante, a gente se adapta, a gente manda o pão para a criança na escola, a hora que a criança volta, a gente dá o arroz e feijão para a criança. Foi isso que eu fiz. Mas Uhum. com o tempo me mostrou que eu preciso me adaptar, mas eu não preciso mudar a minha própria cultura, nem a cultura deles 100%, né. E o livro fala alguma coisa com relação a isso, a essa parte da cultura dos pais, até que ponto a cultura dos pais precisa mudar para que o filho consiga se adaptar ou Olha, não? eu acho que a gente nem consegue fazer isso, sabe, mas, Exato. em relação à adaptação, não existe muito isso de certo e É, errado, de sabe, mesmo que tenham pesquisas mostrando que a integração, né, é o que de repente o melhor caminho, vamos colocar assim, o que é certo é o que funciona para a tua família.
Porque cada um vai passar por isso de forma diferente. Então, de repente, o seu marido, que já tinha um emprego lá, ele viveu uma experiência. Você que veio com filho pequeno, depois teve filho, é outra experiência. As Exato. meninas que foram pequenininhas, bebezinhas, outra experiência. É isso Então, aí. o que tem é o que funciona para sua família. Uhum. Então, quais são os valores da tua família? É O isso que é aí. importante para vocês? É, Entendeu? é. Então, independente de ser daí uma criança de terceira cultura, um filho de imigrante, não pode ter dúvida, sabe, de que eu pertenço àquela família, né. Então, não, porque onde eles estiverem, É, não importa em qual lugar do mundo que esse é, lugar do mundo que eles estejam, é. eles vão falar: "Não, eu não vou ter dúvida como agir, porque não, a gente faz assim. Uhum. Então eu estou confortável fazendo assim", É isso. entendeu? É, Então, é o que funciona para a sua família. é. E e aí eles vão ser essa ponte, não precisa escolher, a gente não tem que escolher uma das 2 culturas, É né, a isso gente aí. está vivendo as 2. É. Então, assim, vão ter coisas que o seu que as crianças que estão mais imersas na cultura, porque vão à escola, né, É, do que você e seu marido, por exemplo, é isso. eh, eles vão viver diferente. Eu acho que, talvez vocês não tenham tanto poder de interferir nisso, entende o que eu quero dizer? Uhum. Então tá tudo bem, é a É, história deles. vai ser, como que posso dizer? A experiência deles, né? Exatamente. E assim, o que a gente tem que se certificar é de que, assim, garantir para aquelas crianças que tá tudo bem ser daquele jeito, E tudo bem ser entendeu? diferente também, né? Tudo bem ser diferente, aquela é a história deles e há É, beleza nisso, é. entendeu? Eu acho que isso é muito importante, assim, eu vejo um movimento, Sim, até como eu vim com isso de não criar, porque eu preciso fazer com que os meus filhos sejam iguais. e E tentar, né. E eu acho que isso é complexo, porque é o que você falou, não tem como a gente abandonar a nossa cultura, a nossa própria cultura, os não nossos tem. valores, a São gente coisas que a cresceu gente faz sem perceber, sem sabe, perceber. a gente É. aprende inconscientemente, E eu mas acho que quando a gente vai no caminho oposto disso, de falar: "Não, eu não quero mais a minha cultura, eu vou renegar". Eu acho que quanto mais a gente vai para esse movimento de tentar realmente, se moldar ao padrão exatamente, deste novo lugar, mais a gente se afasta de quem a gente é, de essência, da sim, nossa essência, e com isso mais a gente fica enfraquecido mesmo, e a gente fica, eu acho que quando eu realmente aceitei que não dá para desvincular a minha essência de quem eu sou, e tentar sim, reconstruir uma nova pessoa a partir do momento que eu pisei naquele país novo, não tem como, a minha essência é a minha essência e eu vou aceitar isso, os meus exatamente, valores, é aquilo que você falou do iceberg que fala no livro. O iceberg é, a ponta do iceberg é eu comer arroz e feijão, mas e o que que tá no ice no embaixo da exatamente, água? exatamente. Tá os meus valores, tá minhas crenças, tá e não dá, algumas coisas, o que tá em cima da água a gente consegue de repente se adaptar, mas o que tá embaixo da água não dá. Porque faz Agora parte de quem a gente é, né. sim, agora perfeito. Agora a nossa identidade, talvez ela vá se adaptando uma coisinha aqui e outra coisa ali, né. A Sim. identidade é como a gente se reconhece ali no mundo, Uhum, né. Então, imagina, eu gosto de usar, imagina um grande quebra-cabeça com a sua imagem, uhum, tá. Cada pecinha ali conta a tua história e tudo forma a Milena, certo? uhum. E isso muda, É, isso muda. é, Imagine a Milena de 11 anos atrás, não é, tinha 3 pecinhas enormes do seu exatamente. quebra, É, entendeu? é, é. Então isso vai mudando, não tem como, Fluido, né. né. É, é. E aí agora você fala: "Não, eu sou sim, você é brasileira e vão ter os seus costumes, a sua maneira de demonstrar carinho lá", É, mas a gente
a gente vai incorporando à medida que você vai fazendo parte dessa comunidade, você vai aprendendo, porque você quer fazer parte, você quer ter amiga, como é que isso acontece aqui? Uhum. Então, de repente, você se vê fazendo coisas, É. não por obrigação, ou não que seja porque, assim, não pode ser uma coisa que que soe como agressão, sabe? "Não, eu vou mudar Isso eu isso", não falei. é Isso pesado. isso inclusive eu falei até no meu Instagram, assim, ninguém é obrigado a se Não, de adaptar a jeito nenhum. É cultura isso que eu falo, nenhuma. não Não existe certo precisa. e errado. Não, não O que precisa. É, existe é o que funciona para cada é família, é o isso que aí. funciona para cada um, mesmo dentro da família, É, é o que funciona para cada um, é. sabe. E historicamente Meus a filhos gente vê esse movimento, né. E até exatamente. existe beleza em você se adaptar à cultura local, Claro, mas manter a sua cultura também. A gente vê o próprio Brasil mantém colônias, mantém bairros inteiros de imigrantes, Liberdade, exatamente. Moca, bairro dos japoneses, Moca, bairro dos Estados dos italianos, sabe, Italianos. então, existe beleza em manter a sua própria cultura também no outro lugar. E eu acho que isso é importante a gente passar para os nossos filhos, eh, de também, ter orgulho da própria cultura, né, de Uhum, dentro da exatamente. cultura que ele tem dentro de Exatamente. casa, assim. Exatamente, porque é engraçado, né, eu ia até comentar para ilustrar, né, aqui em casa, a Ana tem 16 anos, o Luca tem 15. Então, idade super parecida, eles passaram mais ou menos, passaram mais ou menos não, passaram pela mesma coisa, né, mas cada um reage diferente. Porque tem aquilo que a gente traz dentro da gente, que É, não tem como, é, né. Então, o Luca fala que assim, o que eles reconhecem como casa, como eles passaram 7 anos na Austrália, uhum. eles reconhecem a Austrália Como como casa. assim, eu meio tento que preparar, porque quando eles voltarem, a Austrália mudou É, e eles mudaram. é, Então, assim, tem esse choque, é, sabe. Então, e aí assim, eu tento preparar para aquele momento de: "Ué, então onde é que é minha casa? Onde", entendeu? A casa, o sentimento de lar, são esses vínculos afetivos que a gente tem. Então lar é qualquer lugar desde que estejamos juntos, e aí daqui a pouco cada um vai criar a sua história, sim, entendeu? é, E vida que segue. exato. Eu acho que esse é o caminho, na verdade, eh, Exatamente. mostrar que o lar são as pessoas, né, e São isso as fica pessoas. muito claro pra gente que migra. Pra gente que migra, Exatamente. isso fica, assim, extremamente, claro. Não é como você falou, não é uma regra que eu penso, assim, por exemplo, eu faço esse movimento dentro de casa, pergunto pra Isabela, minha filha mais velha: "O que que você é?" Ela fala: "Eu sou Uhum, brasileira". exatamente. Hã, Pra Lari também: "Eu sou brasileira". Para o Henrique eu pergunto porque imagina o Henrique, né, o Henrique nasceu aqui, Uhum. ele nasceu aqui, É. ele não nasceu no Brasil, só que o passaporte dele é brasileiro. Aham, aham. E ele tem essa consciência, mas ele vai crescer uma vida inteira na Holanda. Se a gente ele nunca vai ter Aham, ele vai ser brasileiro, nunca tendo morado no Brasil. No exatamente. futuro, ele pode optar pela cidadania holandesa, enfim, mas Eh, eu acho que a gente precisa, fortalecer isso de que a identidade dele é uma identidade fluida. Ele ao mesmo tempo eu estava vendo ontem um reels muito interessante, que eu achei muito incrível, na verdade, de um libanês que foi para o Brasil, mora no Brasil há 40 anos, e a primeira coisa que perguntam para ele é: "Você é brasileiro ou você é libanês?" Ele fala: "Eu sou um cidadão do mundo". É, Por exatamente. porque, de fato, essa mistura de culturas que a gente proporciona a eles, faz com que eles se enxerguem assim, como cidadãos um cidadão do mundo, na verdade, né, Sim, sim, fluido, sim. né. É, Mas
criar bases é importante. Eu penso muito a respeito disso, assim, porque eu vivi esse movimento de tentar muito me adaptar 100% à Uhum. forma como eles vivem aqui. Assimilar a cultura, né, você É, diz. É, é, assi assimilar a cultura. E eu vi que quanto mais eu fazia isso, mais eu me perdia de mim mesma, assim, mais parecia que eu perdi a minha essência, parecia que eu perdi a minha força interior. sim, sim, E, e é muito importante a gente mostrar para os nossos filhos que tá tudo bem ser diferente e ser quem a gente é, mesmo morando aqui. exatamente, É, exatamente. É isso que te dá forças, é. inclusive, para você seguir, para você ter um propósito, porque, né, senão você começa a se questionar. Então tá, então, se eu não sou essa pessoa que eu achei que eu era Quem eu até hoje sou? de manhã, entendeu? Que eu tô fazendo aqui, É, né? é. Então, Eu já vi e é você falando importante, isso né? lá no seu Instagram também, a respeito disso, do propósito, né? Que Sim, nós, que nós, é os importante, pais, precisamos ter esse propósito, precisamos resgatar quem exatamente, nós somos, nossa essência, exatamente. nossa cultura, nosso propósito como imigrante, para poder trazer isso para essa criança, porque eu acho que a base deles, a fortaleza deles somos nós. Sim, olha, as crianças, elas, a identidade deles, isso é uma coisa que traz no livro também, é formada por âncoras que dão a segurança, né? Então, a família, a comunidade, o local físico em si, e por espelhos, né? Então, os espelhos é tudo aquilo que reflete a criança, né? O que eles recebem de volta a partir dessa interação que eles têm com as âncoras. E o que acontece? A mensagem que as crianças recebem sobre si mesmas, elas vêm da forma como a família, a comunidade, o lugar interagem. Então, por exemplo, se os pais têm determinado status na comunidade, são respeitados, ou se eles são rejeitados e desprezados, a criança vai internalizar aquilo, entendeu? Isso é Então, muito, assim, exatamente, é exatamente. muito Então, é interessante. importante que a gente tenha, que a gente participe daquela comunidade, É, é importante que a gente, né, que passe sim pela todas as fases de adaptação, uhum, né, e mostre para a criança que, olha, é assim, quando a gente chega num lugar, né, acontece isso, a gente tem que se planejar para ir, então tem o antes, tem a fase de trânsito, tem a fase de chegada, que é aquele caos, né. Eu diria que o primeiro ano é um puro caos. caos, É, que além de você lidar com essa parte emocional, você tem que lidar com a parte burocrática também. é, Então, onde está o mercado? Qual que é o mercado mais próximo? Como é que funciona aqui na escola, né? Então, esse primeiro ano realmente é o mais difícil. uhum, E a gente ensinar para as crianças como que são as transições é, da vida, né? Que tem um período caótico ali e que, ok, tudo bem, a gente como que se passa por isso, uhum, né? A gente se exatamente. prepara, a É, gente não tem como se proteger de que coisas ruins aconteçam, mas como é que a gente lida com aquilo? é, Né. é, Então, isso é importante também, passar para as certeza. crianças. Ah, mais alguma coisa que você quer acrescentar E que é você acha isso. importante com relação ao tópico? Olha, tem bastante coisa, tem, que daria mais a gente poderia falar o fim de semana disso, né, das habilidades deles, né, É, eu só queria reforçar a importância que a gente tem em guiar uhum, essas crianças, né, porque a vivência intercultural, ela não garante automaticamente tolerância e empatia. Então, tudo depende como essa nossa, isso é vivência é muito importante. processada É, e das narrativas que são construídas ao longo do caminho. E os pais têm, assim, muita importância. A gente poderia nomear em tópicos, resumidamente, as os prós e os contras de ser uma criança Third Culture Kid? Ou uma criança intercultural, Ou no uma geral, criança intercultural, a gente consegue a gente né. é possível a gente colocar numa caixinha essas Eu crianças acho que entre prós e contras? eles são extraordinários, né. Eu acho que benefícios, né, eles têm habilidades sociais, de observação, essas habilidades interculturais que são, assim,
excelentes. Eles estão prontos para o mundo, né? Uhum. São crianças que vão respeitar isso, porque eles conseguem ter essa percepção muito, muito rápida, né? Do que é diferente e o respeito, O né? respeito pelo diferente. É. Exatamente. Então, isso é bom. Agora, tem essa parte deles, de repente, se sentirem estranhos na própria cultura, porque Uhum. essa habilidade que eles têm de conhecer, de transitar entre culturas, de repente não acontece na própria cultura, né? Isso Uhum. pode causar um certo estranhamento. Então, da gente dizer que, olha, não, tá tudo bem se você cresceu fora, Uhum. tá tudo bem se errar, tá tudo bem se falar alguma coisa fora do contexto ali, porque Uhum. eles se cobram muito, né? Sim. Então, Eu eu acho acho que que esses são os principais. A questão da adaptabilidade é exatamente. um pró muito grande. Um contra que eu acho que é Exatamente. muito grande eu acho que eu sinto isso. Eu acho que talvez são crianças que vivem muito na ansiedade, nessa ansiedade de acontecer, quando vai acontecer. Eu acho que talvez sejam crianças que tenham que lidar mais com essa questão de ansiedade, de expectativa, ah, e de não vínculo. Um É, pouco. eu ia dizer justamente isso. O livro traz uma coisa super importante, que é o seguinte: essas crianças, eles falam de terceira cultura, mas eu acho que a gente pode trazer para os filhos de imigrante, né? Como eles têm essa coisa da mobilidade, então, mesmo que eles. Eu vou dar um exemplo dos meus filhos novamente, desculpa ser autorreferente, mas eu acho que para ilustrar A gente vive é isso, pode ser bacana. autorreferente. Eles então, assim, hoje que a gente mora aqui nos Emirados Árabes, eles vão numa escola internacional, eles não mudam de escola, então eles estão ali naquela escola, mas o ambiente em torno muda. Então né, que nessa fase, você tem um professor ali a quem você, né, que é Se o que é uma espelha. inspiração, que É, você se espelha, de repente o professor vai embora. é, Aí você se reconhece, você se conecta muito rápido com outras crianças que estão na mesma situação que você. Então eles criam esse vínculo com as outras crianças muito rápido. uhum, E aí de repente a criança vai embora. é, Então, o que acontece? A gente precisa ficar de olho, porque com essa ânsia de pertencer, para eles não aceitarem qualquer coisa e cair no grupo errado. é, exatamente. Entende? Então isso é Uhum, uma coisa que também é, que é. a gente Eu precisa preciso ter ficar um amigo, pode ser qualquer amigo. exatamente. Não, Qualquer um. e essa coisa eles se conectam muito rápido, É, né. Eles não vão é. na fase ali de, Deixa eu eh, conhecer, deixa eu ver, normal, quem que é quem é você, você. né, É. que Porque a gente tem precisa alguma criar coisa em esse vínculo comum? muito rápido, porque pode ser que amanhã não tenha mais esse vínculo. Exatamente, Hum, exatamente, né, porque hum, tem até um modelinho, né, de como é que faz amizade. Então você vê a outra pessoa, aí, a próxima fase, a primeira fase vocês se conhece alguém, a segunda fase, eh, de onde você vem, as coisas normais. Aí é na terceira fase que vocês vão compartilhar alguma história, né, quando já tiver uma intimidade suficiente, que vai criar, algum tipo de relacionamento, que vai criar confiança, né, que afinal de contas vocês estão compartilhando essa história. As crianças de terceira cultura, eles já entram nessa terceira fase. Então uhum, primeiro eles compartilham alguma coisa e criam essa confiança, e depois eles vão seguindo o resto, entendeu? sim. Então, precisa tomar cuidado. Muito bom.